Olá, olá, boa noite. Então, cá estamos aqui para o nosso direto, tal como prometido. Ver se, entretanto, vai chegando aqui alguém. Ora então, hoje estamos aqui para falarmos um bocadinho sobre um tema que é muito pouco falado, que é o Baby Things. Que muito poucas famílias conhecem. E tenho uma convidada especial que vai entrar entretanto. E já vou aqui aceitar. Se ela entra. Ora, acho que já está Olá. aqui. Ora, Juliana. Estás-me a Olá, ver, Ju? Elizabeth. Eu estou-te a Estás ver a ti, mas não me estou a ver a mim. Espera aí, deixa eu ver. Ah, agora já está. Acho que estava a filmar a parte Sim. de trás do telemóvel. São aquelas Ok, coisas de tecnologias, não é? exato, exatamente. Olha, Olá, Elizabeth, Ada, tudo bem? tudo bem, por teres aceito aqui o convite para estarmos aqui um bocadinho à conversa sobre este tema que eu acho que é tão pouco conhecido, pelo menos da minha parte, foi tão pouco conhecido quando eu fui mãe, e eu acho que é tão importante Sim. partilharmos aqui todo um conjunto de informação para chegar às famílias, principalmente às grávidas e recém-mamães, para poderem começar aqui logo a aplicar desde o início aqui algumas técnicas que depois pode se calhar partilhar, digo eu, não sei, já vamos ver. Olha, muito obrigada pelo convite. Sim. Queria falares um bocadinho de ti, como é que tu chegaste a este mundo, ao bebé sorrir, que eu achei assim um nome fantástico para o teu projeto. Sim, é verdade. Olha, então, antes de mais, obrigada pelo teu convite. Efetivamente é um tema que ainda não é assim conhecido de toda a gente e é super importante que se fale sobre Baby Science porque ajuda imenso as famílias e às vezes as pessoas não sabem disto. Então, vamos querer começar pelo início. Começamos por aquilo que me estavas a perguntar, como é que eu descobri o Baby Science. Então, eu fiquei grávida e já tinha pensado em ensinar gestos à minha bebê, porque tinha tido umas pessoas na família que tinham tido aqui alguns problemas relativos à audição enquanto crianças, e foi sobre uma coisa que me deixou sensibilizada, então achei que fazia super sentido ensinar a minha bebê gestos, mas não numa fase tão precoce, que eu nem sabia que isso que existia. Ou seja, era ensinar no sentido de ensinar mais uma língua à Exato. minha filha. Então descobri o Baby Science e fiquei tipo, eu preciso disto, eu quero isto para a minha bebê. Como eu queria muito ficar, ou seja, ficar como uma Francisca, ficar a tomar conta dela, achei que tornar-me instrutora seria absolutamente incrível e mesmo antes de decidir o que é que ia fazer em relação à minha vida profissional, decidi avançar com a formação em Baby Science, porque daria para conciliar uma coisa com a outra. E, portanto, aqui estou eu, a instrutora de Baby Science. Então, o Bebé Sorri surge com essa certificação. Desculpa, não te estava a ouvir. É o teu trabalho hoje em dia. É o meu trabalho juntamente com as aulas de Baby Yoga. Sim, Exatamente. sendo que a tempo inteiro sou mãe. Exatamente. Acho que é uma das principais profissões, a partir do momento em que somos mães, eu acho que devia ser considerada uma profissão, basicamente, porque sem dúvida que é um desafio aqui a maternidade e nós acabamos por ter que ir beber um conjunto de informação e aqui e ali para nos facilitar aqui esta jornada da maternidade, não é? E aqui o Baby Science veio trazer aqui um conjunto de informação que facilitou nesta tua jornada, certo? Sim, facilita imenso, ainda está a facilitar, não é? A minha filha tem 12 meses e, portanto, ainda está agora a entrar
no auge da utilização de gestos, está nesse processo, mas o Baby Signs é maravilhoso porque nos permite comunicar com os bebés antes de eles conseguirem falar. Isso é quase uma coisa possível, não é? Para muitas pessoas. Assim, meio mágica, tipo, como é que isso é possível? Ele não compreende, ele não sabe. Sim, há muito essa ideia de que o bebê não tem nada para dizer, o bebê não sabe, não sabe comunicar, só sabe chorar, só sabe fazer birras depois mais tarde, não é? Há essa ideia de que os bebés fazem aquelas birras e que aquilo até é de propósito, só para nos irritar. Só que na realidade não é nada disso. Os bebés têm necessidades, como todos nós, e se eles não tiverem outra forma de as comunicar, é dessa forma que o vão fazer. Mas se tiverem, vão fazê-lo da forma mais simples, porque os bebés não estão aqui para complicar a vida a ninguém. Aliás, eles próprios querem que as coisas sejam facilitadas para eles. E, portanto, eles vão usar os gestos para falar connosco, assim que estiverem preparados para o fazer. E se nós lhes tivermos ensinado esses gestos, evidentemente. Portanto, a utilização de gestos é espetacular. Para além dessa fase mais posterior em que o bebê nos consegue comunicar com os gestos, há uma fase anterior, ou seja, que nós começarmos a usar com os primeiros meses, não é? Os bebés, há ali uma fase em que os bebés não conseguem fazer o gesto, mas conseguem compreender o gesto. Isso só por si já é absolutamente espetacular, porque nós já percebemos logo que não é leite que ele quer. Porque esse é o primeiro gesto que toda a gente faz, que eu vos vou oferecer, evidentemente. Então, gesto de leite, para quem ainda não sabe, é assim. Então, imaginem o que é. Os pais, e eu sei que a Elizabeth é CAM, não é? E trabalha muito esta parte da amamentação. Imaginem o que é super divertido. Não vou dizer no primeiro mês, porque nem eu fiz no primeiro mês, porque acho que o primeiro... E nem o bebê vê, bem da verdade, não é? É o mês de adaptação ou do início da adaptação, não é? É um mês de adaptação física, adaptação emocional, ou seja, é muita coisa para nos adaptarmos. O quarto trimestre faz parte do quarto. E então o primeiro mês ali bastante desafiante, quer para os pais que estão a conhecer, não é? Estão a conhecer o ambiente e o bebê também a conhecer os pais, não é? Claro, não vou dizer nesse mês, mas no segundo, no terceiro, depois depende também um bocadinho aqui dos pais e de como é que o processo está a correr, começam a usar este gesto no momento em que vão amamentar o vosso bebê e passado um mês, 2, depois depende um bocadinho do bebê e da consistência que fazem isto, o bebê vai começar a reagir. Ou seja, quando for aquilo que ele quer, ele faz uma reação, tipo, baixo com os braços e com as pernas e vocês conseguem perceber, é isto que ele quer. Ou não é isto que ele quer. Portanto, já vão conseguir, de uma forma extremamente simples, tirar um item da lista de check-up que nós temos que fazer. Claro, porque normalmente as mães que eu acompanho, quando chegam, eu não sei o que é que ele quer, se ele tem fome, se ele tem frio, se ele tem calor, se ele tem dor. Não sei identificar o tipo de dor. E eu também não sabia. Havia muito. Eles choram de forma diferente. Exatamente. Mas nós, mães, eu senti isso, não sei se também sentiste, no início, ou seja, lá está no primeiro mês, pelo menos, eu não conseguia perceber nada. Era choro, para mim era tudo igual. Sim, eu tenho que confessar que a minha filha durante 15 dias dormiu. Portanto, também não chorou assim tanto. Mas ainda foi mais difícil. Era uma tarefa bem complicada. Até para lhe dar de mamar era difícil porque ela só dormia. Portanto, o primeiro mês foi ali um bocadinho diferente. Mas sim. É vantajoso. E depois, olha, imaginem, é super divertido. Imaginem que vocês estão ali, naquele processo, vão fazer ali o gesto de leitinho. E depois eles começam a reagir. É super, super engraçado. Porque é aquela questão de
Nós achamos super engraçado quando eles nos começam a dizer adeus, porque isto todas as crianças dizem adeus e batem palmas, não é? E os outros gestos todos é igual. E o orgulho que nós sentimos quando conseguimos perceber que um bebê de 4 meses consegue reagir a um gesto é absolutamente espetacular. Depois pensamos, Jesus, o meu filho é absolutamente incrível. Não é, na realidade é um bebê perfeitamente comum, foi sujeito a gestos e portanto reage, todos os bebés o fazem. Mas nós como pais sentimos que é absolutamente incrível. Sim, é ali não é verdade, é uma capacidade, mas é a nossa a desconstrução da ideia de que o bebé não é capaz de quase nada, porque na realidade o bebé é capaz de imensas coisas, nós é que não sabemos. Temos dificuldade em entender o bebê, eles expressam-se através do Exato. Nós é que não sabemos. Nós sentimos dificuldade, não é? A interpretar aquilo que ele está a transmitir. Depois, como temos essa dificuldade, isso desencadeia depois toda uma sequência, muitas vezes, de irritação, choro, em que entra ali num ciclo e depois isto vai interferindo toda a dinâmica, nomeadamente até no sono. É? Sim, interfere nas dinâmicas todas, porque depois as mães e os pais ficam estressados, ficam frustrados, porque não sabem o que é que vão fazer. E essa redução de frustração relativa à comunicação ajuda imenso. Porque vemos essa frustração já está tirada da equação. Depois temos que lidar com todas as restantes, que evidentemente existem, porque os bebés têm necessidades a vários níveis. Mas conseguirmos ir tirando essa parte da comunicação das nossas frustrações diárias é absolutamente espetacular. Exatamente, sem dúvida. Então, e que gestos já podem ser feitos assim para iniciar assim, um ou outro, para além desse da amamentação, não é? Ou do leite, pronto, conforme o comportamento do bebê. Há aqui algum outro que possas partilhar? Depende da idade sempre dos bebés, não é? Ou seja, se estivermos a falar de bebés mais pequeninos, esse é o gesto que nós aconselhamos a começar, porque é a maior necessidade deles, o maior interesse do bebé é comer. Se estivermos a falar de bebés mais crescidos, podemos estar a falar, por exemplo, de bebés que estejam a iniciar o processo de introdução alimentar. É uma fase em que há muitos pais que querem, nessa fase, fazer a introdução do Baby Signs. É uma fase ótima, porque os bebés, em termos de motricidade, já estão preparados, ou já estão praticamente preparados para fazer gestos. E, portanto, é uma altura ótima também para começar. Temos, por exemplo, comer. Não, é algo completamente intuitivo. E temos um outro que também é muito útil, não só na parte do comer, mas também, por exemplo, na parte do brincar, que é o mais. Okay? É um gesto que já é um gesto LGP, porque nós fizemos essa transição no início do ano passado, ou seja, 2022 foi a altura em que fizemos a transição do programa para o LGP, exatamente para tornar o programa mais inclusivo. Ok? E é maravilhoso ver os bebés agora a começarem a fazer esses gestos, já os gestos portugueses, não é? É super giro. Mas pronto, o que eu estava a dizer também em relação a mais. O mais é super importante porque é muito usado nas brincadeiras e eles acabam por gostar desses gestos mais ligados a isso. Depois outros gestos para introduzir. Os gestos do interesse do bebê, basicamente. Aquilo que suscitar interesse ao bebê. As regras são muito essas. E o próprio Baby Signs também ajuda a que os pais sigam o interesse do bebê. Exatamente. Quando eles fizerem gestos, eles vão nos dizer, eles vêm comunicar connosco a dizer-nos o que é que pretendem. Nós nem temos que nos perguntar. A minha filha vem-me dizer que quer leite. Isto acaba por ser a linguagem universal, digamos assim, entre pais e bebês, enquanto eles ainda não conseguem comunicar verbalmente, não é? Eu acho que é espetacular. E diz-me uma coisa, eu acho que, não sei se alguém já te fez esta pergunta,
o facto de haver este tipo de linguagem gestual não tem interferência no início, depois da fala? Nunca ninguém te fez esta questão? Ou seja, o bebê é muito processos e depois tem predisposição a não falar tão cedo? Ou é o contrário? Essa é uma das principais questões que nos colocam. Já cada vez menos, cada vez menos, mas nos colocam-nos muito essa questão. Então, vou esclarecer. Não é verdade. Com a metodologia que nós usamos no programa, está comprovado cientificamente que os bebés falam mais rápido. Exato. Porquê? Porque nós temos a metodologia por trás, ou seja, nós não estamos... O bebê, quando é que os gestos atrasam a fala? Quando o bebê aponta, os pais percebem o que é que o bebê quer e dão ao bebê, simplesmente, ou seja, sem haver aqui uma metodologia, sem haver aqui comunicação com a palavra, ou seja, isso atrasa a fala, porque ele não precisa. Quando há um estímulo, é diferente. Okay? Estamos a falar aqui de coisas diferentes. Nós estamos a estimular a fala. Nós não estamos simplesmente a dar ao bebê aquilo que ele nos comunica que quer. Exatamente. É uma das grandes diferenças. E eu estava-me agora a lembrar, porque eu já estou há 8 anos, eu já tenho 8 anos, eu estava a lembrar que alguém, na altura, profissional de saúde, me orientou para, enquanto o bebê, naquela fase em que eu já estava a começar a dizer algumas palavras e a falar, enquanto o bebê não dissesse corretamente determinada palavra do objeto que ele queria, não dar o objeto, enquanto ele não dissesse corretamente. A mim aquilo não fez sentido nenhum. Então, como é que, se eu não lhe ensinar o nome daquilo várias vezes, repetidamente, como é que ele vai aprender? Eu tenho que dizer, se ele quer o copo, dizer copo, queres o copo, é o copo, queres algo do género, porque eu não tinha, nem tenho formação específica nessa área, mas não fez assim muito sentido. Ou seja, esperar, obrigar que o bebê diga a palavra, ou pedir o que ele quer, sem eu ensinar-me. Portanto, não sei o que é que tens a dizer sobre isto. Eles demoram o seu tempo a fazer o seu processo de desenvolvimento da linguagem. O processo é muito complexo. Imaginem que as crianças têm que aprender sons, entoações, significados, palavras. É muita coisa em 2 anos. Aliás, nós nunca mais, ao longo da nossa vida, vamos aprender tão rápido como nessa fase. E às vezes, quando somos adultos, esquecemos um bocado disso e tentamos pressionar demais os bebés. O que não há qualquer tipo de necessidade. O importante, efetivamente, é fazermos o estímulo e o uso da palavra e, obviamente, que usando os gestos como auxílio é ótimo e ainda é mais rápido, porque a associação que as crianças fazem é muito mais rápida. Exatamente, eles fazem o melhor processamento, não é? São tipo esponjas. E a verdade é que as crianças querem ser iguais a nós, querem fazer aquilo que nós fazemos, porque nós somos os maiores ídolos deles. E, portanto, se nós falamos, eles também querem falar. Nós só temos que confiar neles e respeitar o processo e o tempo que eles precisam para conseguir chegar a essa etapa, se conseguir concluir essa etapa. Exatamente. Eu costumo dizer às mães que eu acompanho, porque às vezes há aqui muito aquela questão de família, amigos, comentam, acabam por fazer comparações e o meu bebê já faz isso, ou o bebê da plana já faz aquilo. Nós não estamos numa competição, não é? Cada um tem o seu processo, tem ambientes diferentes, até irmãos no mesmo ambiente, não é? Cada um evolui de forma diferente, não é? Porque as circunstâncias também são diferentes, um para outro, sejam gêmeos, sejam da mesma idade, mas lá está. E ainda assim são diferentes. Ainda assim são diferentes. Sim, ainda assim são diferentes. Exatamente.
porque cada um tem as suas necessidades e temos é que aprender a respeitar isso. É perfeitamente normal que uma criança com 1 ano se consiga fazer 30 gestos, da mesma forma que é completamente normal que uma criança com 1 ano ainda não tenha feito gesto nenhum. Porque depende de quais são as suas motivações. Há crianças que as suas principais motivações são a parte mais motora, é a parte da motricidade. E isso está tudo certo, não tem qualquer tipo de problema. A criança no seu tempo vai fazer o seu percurso. E às vezes aquilo que se nota muito é que os pais têm muita vontade que os filhos façam gestos. Às vezes esquecemos que nós somos pessoas que falamos pouco, portanto, se calhar os nossos filhos também não vão ser pessoas que vão falar muito. Se não vão falar muito, não têm grande necessidade de comunicar, também não vão fazer muitos gestos. Vão fazer os gestos que lhes faz sentido e que eles necessitam para comunicar aquilo que eles precisam de comunicar. Nós temos que respeitar as suas necessidades, é muito importante. E essas comparações, esses palpites que a sociedade adora fazer, não são minimamente respeitadores das necessidades das crianças. E dos pais, essencialmente dos pais, porque as crianças passam ali um bocadinho ao lado, né? Nem sequer se apercebem disso. Mas aquelas famílias acabam por ser fortemente pressionadas e numa fase inicial, então, não têm mesmo grande interesse fazer esse tipo de pressão. É verdade, é verdade. Eu às vezes também comento isso. Vivam mais na maternidade do bebê, deixem-no explorar, deixem-no ir ao ritmo dele. Claro que fazer brincadeiras, fazer os dentes de bebê, obviamente, não estar a esforço. Mas deixar fluir, claro que vamos estar atentos a algumas questões que possam realmente ter mais atenção, ter a intervenção de algum profissional. Mas nós não estamos aqui numa corrida, não é? Não estamos aqui para nenhuma competição. E eles vão crescer ao ritmo deles e a seu tempo vão de alcançar aquilo que outros se calhar alcançaram mais cedo e está tudo certo. E isso está tudo ótimo. Causa muito stress nas famílias, especialmente nas mães, e às vezes mães também que chegam a situações que até são os próprios educadores a fazer alguma pressão, porque o bebê já deveria fazer determinada atividade ou tarefa e ainda não faz, ou já deveria começar de determinada forma e ainda não faz. Não sei se sente isso por parte de algumas famílias que possas acompanhar nos seus programas. Em relação aos educadores, ainda não sinto muito isso, mas em relação aos pais, sim. Há sempre uma enorme expectativa dos bebés fazerem tudo muito rápido e fazerem tudo nos timings dos adultos. E aquilo que eu costumo dizer é: divirtam-se. Simples. Usem o programa e usem os gestos para se divertirem e dessa forma vão perceber que tudo vai ser muito mais natural e muito mais rápido até para o bebê. Exatamente. Porque nós estivemos a fazer as coisas com alguma pressão, se nós não nos estivermos a divertir e a passar essa imagem para o bebê, ele não vai aderir da mesma forma. Eu acho que é essencial que o façamos numa vertente mais de a brincar do que a sério. Porque o nosso bebê aprende exatamente assim, aprende a brincar. E é dessa forma que devemos ensinar quase tudo. Sim, verdade mesmo. As crianças aprendem muito, até mesmo numa fase mais à frente, já até na escola, por isso na pré, há muitas coisas do ensino que podem e devem, na minha perspectiva, ser aprendidas com brincadeiras, ou seja, são muito melhor assimiladas com brincadeiras do que determinada pedagogia, não é? Sim. É muito fácil eles aprenderem uma brincadeira, como nós aprendíamos a tabuada a cantar. Acho que é mais fácil de assimilar e eu acho que realmente fazermos brincadeiras desde bebê facilita imenso aqui todo o desenvolvimento e toda a evolução do bebê e até na própria conexão e autoconhecimento, não é verdade?
Sim, é muito isso, é muito estarmos a divertir para passarmos a imagem ao bebê de que aquilo é divertido e que ele pode fazer. E isso é hum, uma das grandes vantagens, é nós podermos criar esse vínculo e esses momentos de diversão com o nosso bebê. É um dos grandes benefícios do programa também. É o vínculo que se cria. Exato. Pronto, e já falamos vários benefícios sem falar em nome de benefícios. Não sei se reparaste nesse aspecto. Já falamos que reduz frustrações, já dissemos que ajuda a desenvolver a fala, ajuda a aumentar o vínculo. Existe um outro conjunto enorme e já falei de outro benefício que ainda não referi, que é o facto de eles conseguirem partilhar o mundo deles. Ou seja, quando eu vos disse que eles vinham falar connosco para nos dizer aquilo que queriam, eles vêm nos dizer o mais variado, mas a mais variada informação, desde animais que estão a ver e que nós não estávamos a ver. Ou seja, e se nós conseguirmos usar essas informações que eles nos vêm transmitir e seguirmos o interesse deles, conseguimos ali um momento enorme de conexão, conseguimos um momento de brincadeira, um momento de transmitir novos vocabulários, como cores, como informações variadíssimas, que a criança vai assimilar de uma forma muito maior porque é do seu interesse. Exato. E isso é maravilhoso. E isso, o impacto que isso tem no emocional de um bebê e de uma criança, não é? A expressão das emoções, o sentir compreendido, não é? As emoções é outra coisa maravilhosa que o programa nos traz, porque nós descobrimos que, afinal, uma criança com menos de 2 anos sabe identificar emoções. Toda a gente achava que isso não existia, mas as crianças sabem identificar emoções e sabem transmitir emoções. As crianças sabem dizer que têm medo, as crianças sabem dizer que estão frustradas. Ou seja, frustradas não, mas zangadas, era o que eu queria dizer. As crianças conseguem dizer que amam. Ou seja, isto são tudo emoções que as crianças conseguem transmitir com gestos antes de conseguirem falar. Que se não usarmos os gestos, nunca íamos conseguir saber que as crianças conseguiam transmitir este tipo de informações. Exatamente. E depois existe aqui a chamada fase das birras dos 2 anos, que tantas famílias se queixam e toda a gente diz, isso é a birra dos 2 anos, acho que tem um nome específico, agora não me recordo. A deficiência do bebê. Exatamente. Se calhar, muito provavelmente, e o Baby Science é uma ferramenta poderosa para combater aqui esta parte, não é? Porque o bebê é uma ferramenta poderosa, sim. Eu sou contra não birras, pronto. Eu não gosto de birras. Pronto, para mim são necessidades que o bebê expressa que precisam de ser entendidas e entendidas, que é o que eu costumo falar às mães que eu acompanho. E nós sentimos imensa dificuldade, muitas vezes, não é? Se não tivermos aqui uma bagagem de um conjunto de ferramentas, temos muita dificuldade. E eu estou lá a perceber aqui, com as vantagens que já estás aqui a falar, que para esta fase, eu acho que é espetacular. Acho que ainda há aqui uma série de tal fase das birras dos 2 anos, tanta gente se queixa, tantas famílias se queixam. Eu acho que é aqui uma ferramenta super poderosa. É absolutamente. Sim, tem aqui a Ana a dizer que está um bocadinho alterado, sim, está um bocadinho. Pesado? Está um bocadinho, não sei o nome técnico, mas assim meio estridente, de vez em quando. Pois, não sei. Eu estou aqui normalmente no telemóvel. O telemóvel não está a tocar em nada? É possível, se calhar foi porque não pus os meus gatos a passar. Deixem-me aqui tirar. Vou só aqui mudar de posição. Ver se agora funciona melhor. Eu tinha aqui um suporte e pode ter ainda com isso. Melhorou? Vamos ver. Não. Qual? Eu prometo que vou falar pouco então.
Então, mas aqui em relação àquilo que estavas a dizer, é muito verdade, porque, e indo ao encontro do termo que tu usaste, ou seja, se nós considerarmos que aquilo que a criança tem não é uma birra, ou seja, ela não está a fazer aquilo de propósito para nos irritar, e está a fazer aquilo na realidade porque tem uma necessidade que precisa de ver satisfeita, se ela conseguir comunicar essa necessidade, ela não vai ter necessidade de fazer uma birra. Exatamente, é isso. Ela se sente compreendida. Dizer de fazer birras. Ela, na realidade, ou seja, aquela chamar a atenção para a necessidade dela. Ela tem necessidade de fazer-se comunicar de que precisa de algo. Se ela consegue dizer exatamente o que é que ela precisa, ela fica tranquila e comunica, está tranquila. Porque não há uma das histórias da filha da nossa diretora, que estava a fazer uma dessas situações, uma dessas birras, que as pessoas chamam assim tipicamente. Estava a exprimir as suas emoções. Exato. Porque ela não queria ficar na cadeira do carro. Ninguém gosta de estar preso, não é? Os bebés normalmente não gostam muito de andar na cadeira do carro. E o que acontece é que ela fez o gesto de livro, e ao fazer o gesto do livro, a mãe deu-lhe o livro. E ela sentou-se na cadeira, confortavelmente, e fez a viagem toda sem chorar e sem fazer mais birra absolutamente nenhuma. Boa. Espetacular. Sim. Uma coisa tão simples que fez toda a diferença. Não é? É absolutamente incrível. Obrigada. Eu baixei aqui o volume do som, porque eu tinha o som no máximo. Lembrei-me que poderia ser aqui esta questão. Pronto, melhorou. Ainda bem. Obrigada, Ana Moreira. Vou ter que me deslocar temporariamente para ir buscar o meu carregador, que só agora me apercebi que estou. Não sei se entretanto, não sei, eu acho que era importante falares aqui um bocadinho sobre o teu programa. Tu já falaste aí, assim, várias vezes o teu programa. Queres aqui como é que nós podemos aprender? Como é que nós podemos aprender Baby Science? Podemos fazer um workshop para pais ou para profissionais. Também temos essa valência. Para profissionais que trabalham com a primeira infância. Desculpe, que eu estou aqui a tentar, porque eu vou ficar mesmo sem bateria no meu telemóvel. Põe lá a carregar. Ok, já está. Então, podem fazer um workshop. Os workshops para pais são 90 minutos. Ficam com documentação de suporte. Ficam com acesso a 150 gestos no dicionário, mas na realidade ficam com acesso a muito mais, porque se precisarem de gestos que não estão lá, falam com a instrutora e ficam a saber o gesto que precisam. Ficam com acesso ao quê? Eu vou começar agora a fazer, pessoalmente, as outras instrutoras não fazem isto, mas eu vou fazer uma sessão mensal de apoio à implementação do programa, para ter a certeza que os pais estão a colocar o programa corretamente, para ajudar, porque às vezes os pais ficam um bocadinho frustrados, principalmente se começarem um bocadinho mais cedo. E não têm os resultados. Há pais que gostam de resultados mais rápido e às vezes ficam assim um bocadinho a achar que se calhar os gestos não são para o meu bebê. Isso não é verdade. E portanto é preciso repetição, não é? Eles precisam de repetir. Nós precisamos de treinar para aprender. Sim, eles precisam de repetir, precisam de alguma consistência, precisam também de estar no momento preparados para isso. Claro. E às vezes esse momento não é o mesmo momento que o nosso. Exatamente. E nós às vezes temos que perceber e ajudar os pais a perceberem que momento de desenvolvimento é que o bebê está e porque é que ainda não está a fazer gestos. Também acontece às vezes que os pais não estão a fazer os gestos corretamente, ou seja, nos timings certos, e às vezes há ali algumas falhas
de associações e isso também pode ser, também é nosso papel ajudar nessa tarefa. E, portanto, vou fazer essas sessões mensais. E pronto, basicamente ficam com acesso a isso tudo. Ou no fim dos 90 minutos conseguem sair do workshop e começar a usar o programa imediatamente, ou seja, não tem, às vezes há pessoas que me perguntam se depois daquele workshop se ainda têm que fazer mais alguma coisa para além disso. Não têm que fazer absolutamente nada. E ficam também com acesso a descontos nos nossos materiais. Nós temos livros, temos guias. Não sei se referiste, o workshop, o programa é online ou presencial? Tem as duas valências. Ou seja, eu faço online, há instrutores que só fazem presenciais, mas eu faço online e faço também presencial aqui na zona da feira. Uhum. Sim. É tudo na zona norte? Na zona norte, sim. Okay. A minha parte, ok? Mas há outros instrutores ao longo do país inteiro. Exato, exatamente. Boa, que bom poder fazer online, porque assim conseguimos chegar a mais, alcançar mais pessoas, não é? Sim, faço há algumas valências que não fazem assim tanto sentido fazer online. Nós temos aulas de pais e bebés, por exemplo, que são 6 aulas temáticas em que os bebés vão brincar com os materiais e vamos fazer gestos. Obviamente que estas são aulas que fazem mais sentido fazer presencial, mas o workshop funciona perfeitamente bem no online. Exatamente. Boa, que bom. E quando é que vai abrir inscrições? Olha, o meu workshop online que eu tinha marcado para este mês já aconteceu. Lamentavelmente, já aconteceu. Eu tenho agora um presencial no dia 25, aqui na feira, e no próximo mês vou fazer também online. Aquilo que eu costumo dizer aos pais é: contactem-me e nós certamente conseguimos arranjar uma data para fazer um workshop para aquela família. Já me aconteceu mais do que uma vez. Os workshops que eu tinha marcado não eram em horários e em dias que dava jeito aos pais e eles contactaram e eu fiz um workshop para aqueles, ou abri uma data, às vezes eu abro datas, porque até é um horário que dá para outras pessoas e eu abro data e faço um workshop para aquela família. Uau, fantástico, que bom! Às vezes até é mais fácil, porque nós nunca sabemos quais são os horários em que as famílias podem, não é? E às vezes se nos disserem, olha, eu posso neste dia, é mais fácil. Várias famílias, sim, pois faz sentido. Às vezes é difícil conseguir conciliar vários pais, famílias diferentes, e assim acabam por até aproveitar mais o workshop, sem dúvida. Sim, verdade. Sim. Que bom, espetacular. Fiquei mesmo fã. As minhas mamães, depois eu vou partilhar aqui além das famílias, das mães que me acompanham aqui no Instagram, partilho sempre também com as mães da minha comunidade, mães e grávidas da comunidade de mulheres que nutrem, para elas verem depois a gravação, porque elas vão adorar realmente aqui esta nova ferramenta, porque é algo que se fala muito pouco. E eu própria já andava há algum tempo para explorar um bocadinho mais aqui sobre isto e sem dúvida que fiquei fã, fiquei fascinada, porque estou a ver os imensos benefícios, sabes que eu imagino a longo prazo, estás a entender? Porque isto, o benefício não é só o bebê, não é só compreender o bebê, saber se o bebê chora, o que é, não é nada, e não é, pronto, é isso, mas depois todo o conjunto de benefícios que isto traz a longo prazo, a nível de tranquilidade do bebê, de relaxamento, de conexão, desenvolvimento, em termos de expressar as emoções, isto é fantástico. Sim, é maravilhoso e os bebés acabam por ter um conhecimento logo de mais pequeninos, com muito mais vocabulário e uma ligação aos pais completamente diferente que os vai ajudar imenso. Há uma história de uma bebé que demonstra empatia com menos de 2 anos. É algo impressionante. É uma história que a criança está a chegar à creche
e está o menino a chorar, e ela fez o gesto de triste, e a mãe diz, sim, o menino está triste porque não quer que a mãe dele vá embora. E a menina fez o gesto de peixe, e a mãe não percebeu de onde é que veio aquele gesto, e quando entrou e falou com a educadora disse que quando ela está triste, que ele leva a ver o peixe no aquário. E o que ela estava a transmitir é: levem o menino a ver o peixe para ele ficar contente. E parece impossível que uma criança com menos de 2 anos consiga fazer isto. Sim. Uau, fantástico. Verdade. Não, mas ainda não te contei a história melhor. Agora vou reservar a história melhor para o fim, que é uma história incrível de uma criança que salva um gato. Uau! Em tu vais Portugal. pôr o cuidar hoje aqui. Certo. Eu já vi que tu tens gatos, e há uma criança que salvou um gato porque o gato estava doente. Entretanto, a criança foi à beira da mãe e fez gesto de gato, comer e dói. E a mãe olhou para o bebê e disse: sim, sim, o gato está a comer e está doente, sim, sim. E ele não era aquilo que ele estava a tentar transmitir, começou a empurrá-la, ou seja, a puxá-la pelas pernas, e quando a mãe chegou à sala, o gato estava a ter uma convulsão e ela conseguiu salvá-lo porque o bebê veio avisá-la. Uau, maravilhoso. Fantástico. Portanto, o poder que tem aqui uma ferramenta tão simples, não é? O poder, porque a criança, para além disto tudo, sente-se confiante para vir comunicar com os pais, porque sabe que os pais não vão entender, e isso aumenta imenso a autoconfiança dela. Verdade, verdade mesmo. Outro benefício. Outro benefício. Não, estes benefícios todos que te falei são benefícios que estão comprovados cientificamente, ou seja, fazem mesmo parte do programa. Eu aqui os fui explicando assim de uma forma mais ligeira e com alguns exemplos para que as pessoas consigam perceber que é um facto. Estes benefícios existem e estão comprovados cientificamente, porque no nosso dia-a-dia, e se nós pensarmos um bocadinho, eles fazem sentido também. Para além dos benefícios em sala de aula, e deixa-me só, durante os últimos minutos, se me permites, transmitir, que os pais e os eventuais profissionais que nos possam estar a ver podem, se o bebê usar gestos, pedir à creche para fazer uma sessão de apresentação na creche, para que toda a comunidade que aquele bebê contacta possa usar o programa Baby Science. Uau! Fabuloso! E nós, as instrutoras da zona dessa creche, iremos fazer uma sessão de apresentação para que aqueles profissionais possam usar com aquele bebê e com todos os outros. Tem benefícios espetaculares. Nós temos histórias no nosso grupo de instrutoras absolutamente incríveis, nomeadamente com crianças com autismo, embora nós normalmente não falamos muito sobre isso, porque são casos muito específicos e não é assim tão linear o uso de gestos, mas há muitos estudos que dizem que ajuda. E usado numa comunidade, ou seja, numa sala de aula, às vezes é a única forma que os outros meninos têm de comunicar com aquelas crianças. Chegar lá, verdade. Faz-me todo o sentido. Faz-me todo o sentido. Olha, ficava aqui a noite toda, o resto a falar sobre os benefícios, fiquei mesmo fã. Espetacular. Tens que vir um dia destes, vir dar uma aula para a minha comunidade de bens das mulheres que nutrem. Fantástico. Tu tens uma aula, tu tens uma comunidade presencial também? Não, tenho uma comunidade online, portanto, uma comunidade virtual. Nós é um grupo de mães que eu comecei a acompanhar, a maior parte delas desde a fase da gravidez, da preparação para a amamentação,
E então, para mim, acho que a comunidade é mesmo muito, muito importante. Eu costumo dizer uma frase que alguém disse um dia: é preciso uma aldeia para criar uma criança, e eu quis criar essa aldeia. Portanto, e criei a comunidade de Mulheres que Nutrem, que é um grupo que faz parte de um grupo do WhatsApp, e aulas, 2 aulas por mês, com convidadas, e uma aula comigo. Portanto, onde partilham dúvidas, alteração de rotinas, aquilo que for necessário trabalharmos, trabalhamos naquela aula. E está-me a fazer muito sentido um dia destes convidar-te para lá, porque elas vão adorar saber mais aqui sobre esta ferramenta. E eu realmente tenho muita pena de não ter sabido desta técnica lá mais atrás, quando o meu filho era pequenino, porque teria dado imenso jeito, mesmo, sem dúvida. Sim. Não sei se alguma das mamães que está aqui a ver se quer fazer alguma questão, se tem alguma dúvida. Da minha parte estou à vontade para colocar, depois até mesmo quem vir aqui a gravação em diferido. E também para ti, não é? Dúvidas. Sim, aliás, se alguém, e como mesmo que alguém veja indeferido, pode depois levantar dúvidas e eu tenho todo o gosto de responder. Colocar aqui nos comentários. Ok, olha, muito obrigada por este bocadinho, adorei, foi sem dúvida mesmo assim muito importante. Não sei se queres deixar assim alguma palavra final para quem nos está a ver aqui ou quem depois passar por aqui. Olha, em primeiro lugar, pedir desculpa aqui por esta confusão. Pedir desculpa por isso. E dizer-vos que confiem no vosso bebê. O vosso bebê sabe exatamente aquilo que precisa para crescer e para se desenvolver. E simplesmente ajudem o bebê com estes estímulos. Nós hoje estivemos a falar sobre o Baby Science, mas há outras formas de estimular também o bebê noutras áreas. E lembrarmos que estimular não é incentivar. Ou seja, é importante estimular, incentivar não é assim tão necessário, é mais preciso efetivamente confiar no bebê e acreditar que ele vai conseguir fazer o seu desenvolvimento. Exatamente. Olha, muito obrigada. Depois eu vou aqui ver como é que faço com estas 2 gravações. Portanto, isto ficou assim dividido em dois vídeos. Parte 1 e parte 2, ok, pronto, fica dividido a meio, está tudo bem. O importante é a informação chegar às famílias e quem passar por aqui, quem passou por aqui, quem passar por aqui, entretanto, partilhe também com grávidas e com mamães, porque é sem dúvida muito importante. Acho que é uma ferramenta poderosa para que nós possamos aqui melhorar a nossa comunicação com os bebés e fazer com que eles se sintam entendidos, compreendidos e atendidos nas suas necessidades. Acho que é sem dúvida aqui muito, muito importante. Muito grata mais uma vez aqui pela tua participação, Obrigada, pela tua colaboração aqui para as mamães que me seguem, para as famílias que me seguem. Um beijinho e uma boa noite. E eu vou estar aqui. Obrigada. Eu vou estar aqui na quinta-feira na rubrica semanal de chá das grávidas e das mamães. Portanto, fiquem atentas. Um beijinho, uma boa noite a todas. Beijinho. Grata mais uma vez. Até breve.